o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam triste e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Pai bondoso, Pai celeste, Senhor, Pai das luzes, sabemos bem, Senhor, que a palavra é tua, Pai. Senhor, eu como ser humano, Pai, não tenho nada, Senhor, para os seus filhos, Pai, que estão, Pai amado, nos assistindo, cultuando, Pai. Até mesmo, Senhor, alguns irmãos nossos que estão na nave da igreja que precisam de uma resposta, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem a resposta. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor fala através, Senhor, de pessoas, Pai amado. E se o ser humano se calar, Pai amado, o Senhor prega com a natureza, o Senhor prega com os sinais, Pai. Então, Senhor, usa, Senhor, a minha vida, Senhor, nesta noite. Usa, Senhor, conforme o Senhor tem usado, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um capítulo do livro do profeta Isaías. Ele é conhecido como profeta messiânico. Por quê o profeta messiânico? O profeta messiânico porque ele foi um dos profetas que mais profetizou acerca de Cristo Jesus. Ele foi um dos profetas que mais anunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele começa a anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é conhecido como profeta messiânico. Então, Deus usa a vida dele para falar acerca de Jesus Cristo, acerca do sofrimento, né? Acerca do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, o sofrimento do Senhor Jesus na via dolorosa, ali que ele teve, né, no capítulo de número 53 de Isaías, nós observamos o texto sagrado do Senhor, acerca que ele fala a respeito da pregação de Cristo. Fala, quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou ao braço do Senhor? O texto vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação, ou seja, à nossa mensagem. E quem foi revelado ao braço do Senhor, ou seja, quem foi que escutou, ouviu a mensagem e quis ficar perto de Deus, ou seja, ou quis ficar próximo do Senhor. E muitos não deu crédito na pregação do Senhor Jesus, poucos deram ouvido. Poucos deram ouvido. E aqui ele faz a menção da palavra, do ano da bondade do Senhor, ele fala aqui. A bondade, em que bondade que o próprio profeta Isaías está falando? De que bondade, de que ano aceitável do Senhor? A palavra ano, ela transliterada para o hebraico, quer dizer chamar, certo? Quer dizer chamar. E esse ano que ele está falando aqui, esse ano é um ano diferenciado. É o ano ao qual o próprio profeta Daniel fala das 70 semanas, ok? E se cumpriu as 70 semanas, não se cumpriu ainda. Ela só se cumpriu a parte de Ciro. E quando se cumprir as 70 semanas, que é o ano aceitável do Senhor, é a vinda de Jesus. Jesus, ele vai vir na sua segunda vinda, arrebatar a igreja. Ele vai vir arrebatar a igreja do Senhor. Ele vai vir arrebatar para as bordas do Cordeiro. Só que antes disso, nós observamos aqui alguns versículos que a Bíblia vai dizer, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. O texto aqui está querendo dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre. A palavra sobre, se você entender, quer dizer algo superior.
Ou seja, tem um algo superior sobre nós, e esse algo superior se chama Espírito de Deus, e ele está pairando sobre nossas vidas para nos animar, para nós retornarmos o nosso ânimo em situações que está acontecendo. Esse se chama Espírito de Deus, é o Espírito Consolador, e esse Espírito Santo está sobre a igreja dele, a igreja de Cristo. Esse Espírito está sobre você, meu irmão, para te consolar, para cuidar de você, para cuidar de nós, para nos consolar em meio a situações que está acontecendo, para nos motivar a não ficar parado e sim orar, e sim glorificar o santo nome do Senhor, e anunciar, e ser um missionário, ser um missionário digital, vamos se dizer assim, o missionário aonde manda os links dos cultos que está acontecendo para as pessoas que nós conhecemos. Seja essa pessoa motivadora pelo Espírito de Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Está sobre a tua casa, a unção de Deus está sobre você, a unção de Deus, ela é um combustível para que tua vida não venha parar, para que tua vida espiritual não venha parar. Deus, ele tem um combustível para a tua vida, e esse combustível se chama unção de Deus. Deus, ele tem uma unção para a tua vida, Deus, ele tem uma unção para você. Alabaturi andarabacaia sé. Deus, ele tem uma unção para a tua vida. Ele tem uma unção, e essa unção é extraordinária. Essa unção vem direto do Espírito Santo. E nós observamos o texto sagrado do Senhor, que esse versículo, ou seja, esse capítulo, ele foi narrado do versículo de número 1 ao versículo de número 3, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 4, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi ali ser batizado por João Batista. Ele foi batizado ali, reconhecendo o ministério de João Batista. Tem muita gente que fala que João Batista era superior a Jesus Cristo, mas não foi isso. Ele reconheceu o ministério de João Batista, que João Batista estava preparando o caminho para que o Cristo viesse fazer, ok? Como disse em Malaquias, que ele enviaria um anjo para preparar o caminho. Como ele disse, o próprio Isaías, ele diz no seu capítulo número 40, ele fala assim: apanhe os caminhos para que o meu Senhor passe, ou seja, a voz do deserto ali, o caniço no deserto, que as pessoas olhavam e diziam, ali é um homem simples, ali vai um homem que ninguém dá nada. Era ele que Deus proporcionou, ou seja, que deu a unção sobre ele, do Espírito Santo de Deus, para anunciar Jesus Cristo. E ele anunciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele anunciou, ele falou, eis aí o Cordeiro, eis aí, é ele mesmo. Eu não tenho sombra de dúvida. É esse Espírito que eu lhes prego hoje nessa noite. O Espírito que não te traz dúvida. Não te traz dúvida, sabe do quê? Acerca da salvação. Sabe do quê? Acerca do perdão dos vossos pecados. Deus, ele tem, sabe o que? Uma unção para a tua vida, uma unção de esperança, não uma unção triunfalista, mas uma unção de verdade, uma unção que faz a diferença nos lugares aonde você chegar. Sabe por quê? Porque quem tem a unção de Deus incomoda, sabe quem? Incomoda a tristeza. Quem produz a tristeza é o inimigo, ok? Quem produz a tristeza, o desânimo, é o inimigo, mas Deus, ele quer retomar o seu ânimo nessa, retomar o ânimo seu, porque tua vida, Deus, ele tem uma unção para a tua casa, Deus, ele tem uma unção diferenciada para a tua vida, e as pessoas vão olhar para você, e vai ver em meio a essa pandemia, por que ele está assim desse jeito, por que ela está assim desse jeito, porque eu tenho uma visão diferente. Eu não sou divisório, eu tenho
eu tenho visão. Quem tem de visão é uma pessoa que está em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos. Assim como o povo de Israel, na época de Elias, o povo estava em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos. E quando nós estamos cocheando em dois pensamentos, o Espírito de Deus não atua na nossa vida, não atua em nós, mas Deus, Ele quer atuar na nossa vida. Ele quer que você tenha visão, e visão do reino. Ele quer que você tenha essa visão, e a visão do reino é anunciar, meu irmão. A visão do reino, mas não tenho como anunciar. Tem sim, meu filho, tem sim, minha filha. Deus, Ele quer que você anuncie, que você manda o linkinho lá, ó, vai lá, ó, você pega o link e manda para as pessoas. Envia para as pessoas. Você não pode sair de casa para evangelizar o vizinho, mas você tem amizade com ele. Você tem uma amizade com alguém da empresa onde você trabalha. Fala assim, ó, vai ter um culto abençoado lá, mas é uma live, só que é uma live diferenciada. É uma live diferenciada onde Deus manifesta com unção, aonde Deus manifesta com poder. Alabachuri anda, alabacaia sai. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele pega o livro, Ele fala a mesma coisa, ou seja, as mesmas palavras que Isaías fala. Só que aqui ele não fala, pastor, algo que me chama a atenção, que ele não fala, põe lá por favor, livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 4, no seu versículo de número 18 ao 19. Olha o que o texto vai dizer, ó. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e recuperação das vistas aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Só que aí ele fala só assim, ele não fala da vingança, ok? Ele não fala da vingança, por quê? Porque ele não poderia anunciar a vingança ali naquela sinagoga. Por que ele não poderia? Porque segundo os rabinos daquela época, eles não poderiam falar acerca disso. Ele não poderia falar acerca disso, senão o camarada seria analfabeto. Porque ali estava falando da vinda do Messias. Ele fecha o livro, quando ele fecha o livro ali, o texto vai dizer que ele se assenta na cadeira onde o Messias poderia se assentar. Todas as sinagogas tinham 3 cadeiras. A do meio era a do Messias. E ele fala, hoje se cumpre isso. Hoje se cumpre isso aqui. Ou seja, a unção está corporeamente presente com vocês. A unção está aqui. Quem produz a unção é Cristo. Ok? Quem dá a unção é Cristo. Porque a palavra Cristo, ela vem transliterada do grego, que quer dizer ungido. E Messias também quer dizer ungido, aquele a quem Deus enviou, aquele a quem Deus ungiu, consagrou para manifestar a unção. Deus, Ele tem uma unção para ser manifestada na tua vida, porque o Cristo veio, Ele padeceu e Ele gerou muitas vidas na cruz, Ele gerou muitas vidas, e essa vida é você que está nos assistindo, que precisa dessa libertação, que precisa, sabe do quê? Precisa de ouvir e praticar esse conhecimento, essas boas novas que Deus ele tem para as nossas vidas. E ele fechou aquele livro e sentou na cadeira ao qual devia ele sentar, porque ele é o verdadeiro Filho de Deus, e não só o Filho de Deus, ele é a própria palavra que sai da boca do Eterno. E ele se assentou ali e disse, hoje se cumpre essa escritura aqui. E as pessoas olharam para ele e acharam que ele estava louco, e o expulsou da sinagoga. O expulsou. Tem tanta gente expulsando Jesus, tem tanta gente expulsando Jesus em meio a essa pandemia, ok? A palavra sinagoga
ela transliterada do hebraico quer dizer carral, lugar de habitação, certo? Você é uma sinagoga de Cristo, você é um lugar onde Cristo habita em você, mas não expulse Ele não, reconheça Ele. Reconheça Ele, reconheça que Ele está manifestando o poder dEle na sinagoga, ou seja, na igreja. Você é a igreja de Cristo e Ele está em você. Ele está em você. E Ezequiel 44, se não me falha a memória, verso 2, vai dizer que o Eterno, ele entra sob o templo, e quando ele entra sob o templo, ele entra pela porta, e quando ele entra, pastor, a porta se fecha. Sabe o que eu quero te dizer? Quando Deus, ele entra na tua vida, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ele fecha a porta para que outro não venha persuadir você, para que outras pessoas não venham com palavra persuasiva, para que você venha ser desmotivado na presença de Deus. Deus, ele tem uma unção sobre a tua vida, Deus, ele tem uma unção sobre a tua casa, e quando ele entra na tua casa, ele fecha a porta porque o lugarzinho é dele, lá é só dele, ninguém entra. Alabaduri anda. Ele entra nessa casa, ele entra nessa casa, e o que ele leva nessa casa? Ele leva a palavra, ele leva a palavra, ele leva a unção, ele leva a libertação, ele leva a cura, ele traz cura em meio a essa situação que você está passando, em meio a essa situação que a sua parentela está passando, que o seu filho está passando, que o seu esposo está passando. Ele está enviando a unção dele. E a Bíblia vai dizer em Isaías 10, 27, a unção, ela despedaça, ela desfaz todo o jugo. O jugo na tua vida vai ser quebrado. O jugo vai ser quebrado, porque